Nós sempre devemos estar atentos a toda e qualquer frase, expressão ou palavra que por vezes surge aqui no nosso meio. O que eu quero dizer com isso? Uns domingos atrás, na escola dominical, falávamos aqui sobre Jesus ser a resplandecente estrela da manhã. O texto lá de Apocalipse, que nós estamos estudando na escola dominical. E é muito curioso, porque tratando disso, naquele momento, muitos outros textos vieram à minha mente, e eu comecei naquele momento mesmo a esboçar, a desenvolver um tipo de reflexão. Eu estou falando isso aqui porque isso deve ser um exercício feito por todos nós. Então estamos aqui participando desta vigília, muitas coisas foram ditas aqui desde o início. Coisas da palavra de Deus, coisas referentes ao Senhor. E de repente alguma dessas coisas pode ter lhe chamado a atenção. Grave isso. Escreva, anote. E quando você chegar na sua casa, comece a meditar em cima daquilo. E comece a desenvolver ali uma reflexão. Comece a desenvolver ali um estudo bíblico com a sua família, a partir daquela ideia que foi motivada ali, naquele momento que você estava ouvindo. Irmãos, nós desprezamos muitas vezes uma voz que nós não devemos desprezar. O texto de Apocalipse diz que, e Jesus diz isso também nos evangelhos, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por muitos momentos nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, participando de toda a liturgia, e o Espírito Santo, ele é poderoso e ele faz isso. Numa determinada palavra, uma determinada expressão, um determinado entendimento, ele fixa a nossa atenção naquilo. Ele fala conosco naquele momento. E nós, às vezes, tomamos aquilo por comum, quando nós deveríamos atentar. E aí você vai desenvolver isso. Chega na sua casa, começa a escrever, refletir em cima daquilo que foi dito. Chama ali o teu filho e reflete com ele, chama a tua mulher, chama o teu marido. Então, foi isso que eu fiz. Eu estava aqui dando aula, mas o Espírito de Deus falou profundamente comigo naquela aula. E na expressão em algo que o irmão Paulo falou, sentado ali no fundo. E aí eu fiz o quê? Eu desenvolvi uma reflexão para hoje, para nós meditarmos aqui. Eu coloquei ali, coloquei. Não precisa. Fica tranquilo. O amanhecer da misericórdia, quando o sol da justiça dissipa a noite escura da alma. E há momentos de muita escuridão na nossa alma. Como diz um ditado popular, não sei se você já ouviu, tem dia que parece que é de noite. E você fica ali perdido, cego, sem esperança. Mas o Senhor, Ele é o sol da justiça. Abra a palavra de Deus. Eu quero meditar em alguns textos, mas quero primeiro ler um texto, e vamos ler alguns textos nesta noite. Não vai ser um estudo expositivo, porque eu não vou pegar um texto e expor esse texto, vai ser um estudo temático, com vários textos a respeito de uma única verdade em vários textos. Primeiro vamos aqui no livro de Salmos, Salmo de número 30. Vamos ler apenas o verso 5 e orar. Salmo 35. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ó Pai bendito e eterno, que o Senhor tenha misericórdia de nós.
por pura graça, fale conosco nesta noite, pela tua palavra. Que o poder do teu Espírito Santo, unido à tua palavra, Deus, venha vencer todas as barreiras que existem endurecendo o nosso coração. E o Senhor venha falar poderosamente conosco. É o que rogamos em nome de Jesus. Meus irmãos, a caminhada cristã, ela é muitas vezes um caminho de contrastes. Se você parar para analisar, nós experimentamos, às vezes, uma alegria transbordante, efusiva na presença de Deus. Mas também existem aquilo que chamamos de as noites escuras da alma, que são marcadas muitas vezes, meus irmãos, pela disciplina, pelo sofrimento, pela aparente, aqui eu quero frisar uma aparente ausência de Deus. Parece que Deus não está conosco. Contudo, é precisamente nessas noites que a promessa de um novo amanhecer, ela se torna mais preciosa. Então eu quero fazer uma reflexão profunda aqui, que vai unir a experiência individual de Davi, que é o autor aqui do Salmo 30, uma experiência individual, é dele. Eu quero unir esse texto aqui com uma experiência que é de um lamento, que aqui é um choro individual, mas também com a experiência de um choro coletivo, um lamento coletivo, que é um texto que está lá em Lamentações 3, é um texto escrito pelo profeta Jeremias. Também meditar numa simbologia que nós podemos ver no acampamento das tribos de Israel ali no deserto, na gloriosa revelação de Jesus Cristo como sendo a estrela da manhã e o sol da justiça. Uma lição, ela une todos esses textos. E a lição que une todos esses textos é que a misericórdia renovada a cada manhã, ela dissipa a noite escura da alma. Ela faz isso. E essa é uma verdade central, consoladora da nossa fé. E essa verdade, ela está ancorada na Escritura. Mas para nós compreendermos a profundidade disso aqui, vamos só elucidar aqui algumas coisas. Nós precisamos mergulhar na linguagem e nos símbolos que a palavra de Deus ela vai nos fornecer. A Bíblia, entenda, ela não é um livro de contos isolados e aleatórios. Ela não é isso. A Bíblia ela é uma única narrativa, coesa. É um fio que une de Gênesis a Apocalipse. É uma narrativa da redenção, onde cada detalhe vai apontar para a majestosa obra salvífica de Deus em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para isso. Não são apenas marcadores ali temporais, dentro do tempo, não. Mas nós vemos toda a palavra de Deus, e no que nós vamos ver aqui, algumas metáforas que elas são poderosas, para que nós entendamos alguns ciclos de sofrimento, de disciplina, de dor, e também de restauração na vida do crente, na vida do povo de Deus. A estrela da manhã, o sol da justiça, que a Bíblia menciona, não é apenas uma figura de linguagem, são títulos que revelam a identidade e a função do Senhor Jesus Cristo em favor do seu povo. Aquela organização do acampamento no deserto, todas as tribos ali acampadas, as direções para onde ficavam a entrada do tabernáculo, qual tribo acampava em qual parte, tudo aquilo ali
nós podemos falar que é um desenho geométrico da esperança. Nós podemos observar aquilo ali. É um mapa da providência de Deus. Então, eu quero abordar aqui 4 pontos principais. E cada um aprofundando um aspecto dessa verdade gloriosa aqui, que vai culminar na centralidade de Cristo como aquele que garante a manhã eterna. Porque chegará o momento em que a manhã será eterna. Não haverá noite, mas o sol da justiça resplandecerá na cidade do grande Deus. Meus irmãos, primeiro nós podemos ver aqui que o Salmo 30, no verso 5, ele nos mostra aqui uma noite de disciplina. Mas não apenas uma noite de disciplina, mas também a brevidade da ira. O Salmo 30, ele é um cântico de gratidão de Davi. Quem está acompanhando a leitura dos Salmos diária, estamos lá já bem à frente, né? Hoje terminamos o Salmo 61, então o 30 já ficou lá para trás, mas se você leu ali todo o apontamento, você vai lembrar disso. É um salmo de Davi, que é um salmo de gratidão, inclusive, por um livramento glorioso, milagroso que ele teve. Provavelmente, não há como ter certeza, mas provavelmente era uma doença grave, que levou ele ali à beira da morte. E o verso 5, nós encontramos aqui uma das declarações mais reconfortantes da Escritura e que ela é sempre repetida por muitos de nós, que é uma declaração que nós repetimos da seguinte maneira: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Só que o versículo não é só isso. Nós só estamos repetindo aqui o final do versículo, só metade dele, porque a primeira parte do versículo diz: porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A gente pode examinar aqui algumas palavras aqui, que elas são palavras-chave. A primeira palavra que a gente pode examinar aqui é a palavra momento, que está aí no verso 5. E a palavra momento, aqui no original, ela denota uma brevidade extrema, que é rega. Rega é uma brevidade, é algo como se fosse um instante, um piscar de olhos. Então o texto está dizendo aqui que a ira de Deus, ela dura um piscar de olhos. E ela é colocada em contraste com o favor de Deus, que também está aí no texto. A palavra favor, que é ratson, que significa benevolência, agrado, a boa vontade. Veja que a ira de Deus, ela dura um piscar de olhos, mas o favor de Deus diz aqui que dura a vida toda. Olha que contraste. Às vezes nós temos uma noite escura de disciplina de Deus. E Deus disciplina o seu povo. E dói, machuca, sofremos. Mas não se desespere, porque isso dura apenas um piscar de olhos. O favor de Deus, que vai lhe restaurar, dura a vida toda. Então, existe esse contraste aqui. Isso aqui ensina uma verdade fundamental sobre o caráter de Deus. Que a ira de Deus, embora ela seja uma ira real, justa, na vida dos seus filhos, ela é sempre transitória. Ela é sempre limitada no tempo. Deus não vai manter os seus filhos numa disciplina eterna, mas Ele vai discipliná-los por um momento e vai restaurá-los. É assim que Deus trabalha com o seu povo. Este é o tratamento paterno para com os seus filhos. Enquanto o amor e o favor de Deus é um favor inabalável, eterno, não acaba. Se você pegar ali os comentários de Salmos, principalmente
os comentários de Calvino, é muito, muito bom. Não sei se alguns irmãos aqui têm. Ele vai enfatizar ali essa distinção. Ele vai afirmar que a ira de Deus é de curta duração, ele vai dizer. Uma ira curta duração. Porque na economia da salvação, essa ira de Deus, ela foi plenamente satisfeita em Cristo. Por isso que sobre nós ela é de pouca duração. Porque Jesus Cristo, ele sofreu toda a ira de Deus. A nossa impaciência, irmãos, ela nos faz sentir cada minuto de aflição como se fosse uma eternidade. Não é isso? Não, mas quem está sofrendo sou eu, você não entende. Realmente, você não entende, está sofrendo sou eu mesmo. E nós colocamos uma ênfase que parece que é o fim do mundo. Não estou aqui minimizando a sua dor, não é isso. Mas quando você coloca em contraste com o favor de Deus, o que é essa dor? A fé, irmãos, ela nos permite ver a brevidade do castigo à luz da eternidade da graça. A outra palavra que me chama muita atenção nesse texto é a palavra ira. No caso aqui, a ira de Deus. E eu nunca tinha pesquisado o significado dessa palavra, eu fiquei assim bem surpreso. Eu não vou me atrever a falar, porque se eu já pronuncio muito mal o grego, o hebraico é pior ainda. Tem que puxar vários R's aqui, eu não vou me atrever a fazer isso. Mas a palavra ira, que originalmente ela significa, sabe o quê? Nariz. Olha que curioso. Ou então, respiração ofegante. Essa é a palavra ira aqui nesse texto. Não é um acesso de fúria descontrolada, mas é uma reação santa e justa de Deus. Um Deus que é santo e que é perfeito contra o pecado. Em outras palavras, é como se Deus respirasse ofegantemente contra o pecado. É isso que ele faz. É uma ira que serve a um propósito que é pedagógico, é uma ira que nos ensina. Porque o castigo ele é pedagógico. Quando você castiga o seu filho por algo que ele fez, você está fazendo o quê? Ensinando. E Deus também nos disciplina, nos castiga para nos ensinar. Muitas vezes, para quebrar, sabe o que em nós? Nossa autoconfiança. Deus, ele precisa quebrar esse senso, desculpe a expressão, esse senso ridículo que nós temos, essa presunção de autossuficiência. Deus, ele precisa quebrar isso em nós. E o que acontece no Salmo 30 é justamente isso. Porque o Salmo 30, nós lemos aqui o verso 5, mas observe o verso 6. Davi, ele confessa aqui porque a ira de Deus estava sobre ele. Ele confessa aqui porque que essa ira que dura só um momento estava fazendo ele sofrer. Ele confessa o motivo disso. Ele vai dizer no verso 6. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Olha a presunção. Olha a autossuficiência de Davi. Jamais serei abalado, disse eu na minha prosperidade. A noite do choro e da disciplina aqui de Davi, ela foi necessária para que ele reconhecesse a total dependência que ele tinha de Deus e que ele não poderia confiar em si mesmo. É isso que essa noite de choro fez Davi compreender. Então o choro, irmãos, entenda, é uma resposta natural à dor, ao arrependimento. Quando nós sentimos a dor, quando nós nos arrependemos, o choro é uma reação o quê? Natural. O choro acompanha essa fase de correção, mas o choro ele tem um prazo de validade. Ele tem um tempo determinado, porque a alegria ela está prometida para o amanhecer.
Então nós podemos ter uma noite escura na alma, de choro, de dor e de disciplina. Ela pode durar uma noite mesmo, mas essa noite pode se prolongar por dias, por semanas, por anos. Mas existe uma certeza, e é uma certeza: o amanhecer da misericórdia de Deus virá sobre a nossa vida. Mas vamos partir agora aqui para um outro texto, que eu quero falar agora aqui do amanhecer da esperança. Se eu fosse falaria do oriente da esperança, que é justamente a disposição das tribos de Israel ali no deserto durante o tempo da sua peregrinação até chegar à terra prometida. Então, se a misericórdia ela se renova a cada manhã, se a alegria ela vem pela manhã, para o povo de Israel no deserto, essa esperança aqui ela ganhava uma dimensão realmente espacial, simbólica, mas profunda. A organização do acampamento de Israel, não sei se os irmãos têm essa imagem na mente, era para eu ter trazido a imagem, né? A imagem na mente, mas ela está descrita ali no capítulo 2 do livro de Números. Se você quiser abrir, nós podemos ler esse texto. E não era uma disposição aleatória, Números 2, tá? Era, como alguns teólogos chamam, era a geometria da esperança, divinamente ali ordenada. Então, no centro do acampamento, no centro, ficava o tabernáculo. E o tabernáculo, ele simbolizava o quê? O local da presença de Deus. Ao redor do tabernáculo, ficavam dispostas as 12 tribos de Israel. E era uma ordem assim precisa. Tinha que realmente cada uma ficar no seu devido lugar. E quem ordenou isso foi o próprio Deus. E aqui há um ponto crucial: a tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo da qual viria o Messias, da qual viria o Senhor Jesus Cristo. Essa tribo ela era estrategicamente posicionada no leste do acampamento, na parte oriental do acampamento, virada para o nascer do sol, porque o sol nasce do leste para o oeste. Então a tribo de Judá ela ficava disposta ali de frente para o nascer do sol. Números, capítulo de número 2, verso 3. Alguém que achou, leia por favor. Os que se acamparam do lado oriental. Do lado oriental. Para o nascente. Para o nascente, o nascer do sol. Parte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. Ou seja, Nação, filha de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Ou seja, a tribo de Judá vai ficar acampada de frente para o nascente. O que é o nascente? O nascer do sol. Então, inclusive, não apenas a tribo de Judá, mas a própria entrada do tabernáculo, que era o único acesso ali à presença de Deus, também era voltada para o nascer do sol. Está em Números aí? Abra no capítulo 3, verso 8, e leia o verso 38. Números 3, 38. Leia esse verso, por favor. Os que se acamparam diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação, que é o tabernáculo, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, os seus filhos, tendo a seu cargo os ritos do santuário, para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel, o estranho que se aproximar dela. A tenda, vou falar assim, a barraca, por assim dizer, de Moisés, ela ficava bem na frente da entrada do tabernáculo. A entrada do tabernáculo e a tenda de Moisés ficavam também voltadas para o nascer do sol. E a palavra hebraica para oriente não significa apenas uma direção geográfica como em português, né? Tem um significado mais impressionante. A palavra oriente em hebraico significa antigamente, ou então eterno. Isso aqui liga o nascer do sol à eternidade de Deus. Essa orientação aqui ela alinhava uma expectativa de renovação, de salvação
com a direção da onde vinha a luz de um novo dia. Quem está desesperado, quem está em sofrimento, em dor, quem está perdido, espera o quê, irmãos? O nascer de um novo dia, uma nova esperança, um novo momento, uma nova oportunidade. Então, olhar para o Oriente significava para eles olharem para uma fonte de esperança, o lugar da onde a alegria amanheceria, um lugar onde as misericórdias elas se renovariam. Então, para o israelita ali no deserto, ao acordar, olhar ali a entrada do tabernáculo, o que ele via nascendo sobre o tabernáculo todos os dias? O sol. O que ele via nascendo sobre a tribo de Judá todos os dias? O sol. Então, a linhagem messiânica, a linhagem do Senhor Jesus Cristo. Isso iluminava o caminho para a presença de Deus. Isso aqui para eles era um lembrete diário de que a salvação ela viria daquela direção. Então havia um simbolismo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele é referido na Escritura como um arauto, um anunciador de uma nova aurora, de um novo tempo. Jesus ele é referido como a estrela da manhã e como o sol da justiça. Para aprofundarmos um pouco mais aqui a nossa compreensão da manhã como um tempo de misericórdia renovada, a própria figura de Jesus, como nós vimos lá em Apocalipse, como a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22:16, leia esse texto, por favor. Isso aqui oferece uma dimensão essencial a respeito de Cristo. Apocalipse 22:16. Alguém leia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos especificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a grande geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. A resplandecente estrela da manhã é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, astronomicamente falando, não confundir com astrologicamente, que não tem nada a ver, tá? Astronomicamente falando, a estrela da manhã, ela é o planeta Vênus. Ela é o planeta Vênus, que brilha intensamente ali no céu, pouco antes do nascer do sol. Então, se você ficar acordado a noite toda, para ver o raiar do sol, num dia de céu limpo, você vai poder observar que a última estrela a se retirar, por assim dizer, né, é o planeta Vênus. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Então, pouco antes do nascer do sol, ele é o último corpo celeste a desaparecer antes da aurora plena. Ele não é o sol, entenda, ele não é o sol. Mas o brilho dele anuncia a iminência do dia. O dia está raiando. O dia está começando. É isso que ele anuncia. Ele é um arauto que anuncia o que está por vir. Este é o planeta Vênus, né, por assim dizer. E a palavra grega para estrela da manhã, né, aster ortinos, interessante, é qualificada aqui com adjetivo. Não é apenas uma estrela da manhã, mas tem um adjetivo que qualifica. Ela é a brilhante, ela é a resplandecente estrela da manhã. E resplandecente significa algo que tem um brilho que limpa e purifica. Esse é o significado aqui de resplandecente. Então essa estrela da manhã, ela se apresenta como um brilho intenso que limpa e que purifica. Essa característica de Vênus aqui ressoa profundamente, irmãos, a identidade de Jesus. Quando ele se denomina que ele é a estrela da manhã resplandecente, ele se apresenta, na verdade, como o prenúncio de uma nova era. Jesus é o prenúncio de uma nova era. Porque ele está prenunciando o quê?
que novos céus e nova terra um dia virão. Ele é o que dissipa as trevas da noite. Não da noite simplesmente essa que vemos diante dos nossos olhos, mas o Senhor Jesus é o que dissipa as trevas da noite, a noite espiritual, a noite da alma. Ele anuncia a chegada de um dia que é um dia eterno, o dia da graça, o dia da redenção sobre aqueles que estão em trevas. Jesus é a garantia de que a noite da disciplina, que a noite do pecado, a noite do sofrimento, não terá a última palavra. Porque não terá mesmo. A presença dele, mesmo na escuridão, é a promessa de que a misericórdia de Deus ela está a caminho. E que a alegria ela virá com o amanhecer. Cristo, ele é o sol da justiça. E ele é a substituição penal. Isso é muito interessante de se observar. Eu estava lendo ali um pouco de Spurgeon e lendo um pouco de Calvino para eu entender um pouco isso aqui. Eu achei isso aqui muito, muito bom. Tanto Spurgeon, mais até Spurgeon, mas tanto um quanto o outro, Calvino e Spurgeon, eles aprofundam aqui essa compreensão quando eles conectam a brevidade da ira lá do Salmo 30, verso 5, com a obra redentora de Cristo na cruz. Eles fazem isso perfeitamente. Calvino vai enfatizar que a ira de Deus é de curta duração, porque na economia da salvação, ela foi plenamente satisfeita em Jesus Cristo. Ou seja, a noite da ira divina, que deveria recair sobre toda a humanidade pecadora, ela foi experimentada por Cristo em nosso lugar. Cristo recebeu todo o castigo de Deus. Toda a ira que seria para nós foi despejada sobre o Filho. Jesus sofreu a verdadeira noite escura da alma. A prova disso foi algo que aconteceu e que é um simbolismo profundo. Mateus 27, 45, abra e leia, por favor. Isso aqui é a crucificação do nosso Senhor. Quem achou, lê? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns criaram o espaço, vindo isso, disseram: eles são poderosos. E logo um deles correu a buscar um esponja, e tendo ele do nada, e colocado na ponta de caniço, deu-lhe a pergunta. Até aí tá bom, irmão Paulo. Só 45. Desculpa. Eu sei que o texto é bom, a gente quer ler todo, né? Mas é só 45. Irmãos, o texto está narrando que durante 3 horas, na crucificação de Cristo, durante 3 horas, antes dele morrer, expirar, houve o quê? Trevas. Ou seja, houve um eclipse. O sol foi o quê? Obscurecido. Houve trevas. As trevas que cobriram a terra durante a crucificação, elas simbolizam essa noite de castigo. Só que no caso aqui um castigo vicário, um castigo substitutivo. Ele, justo, sofreu castigo no nosso lugar, injustos que somos. Cristo sofreu a noite de sofrimento da alma. Ele sofreu a penalidade devida aos nossos pecados. O castigo foi tão grande que o nosso Senhor, ele exclama naquela cruz. O que ele exclama? Que ele foi abandonado por Deus.
Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu o desamparo, ele sofreu o castigo, a dor da alma, para que eu e você, nós não fôssemos desamparados por Deus. Ele sofreu para que nós não soframos. Spurgeon, ele vai numa linha muito parecida. Ele vai dizer, ele vai utilizar aqui a imagem de Cristo, não como a resplandecente estrela da manhã, mas ele vai usar a imagem de Cristo como o sol da justiça. Abre Malaquias 4:2, leia, por favor. Spurgeon vai falar que Jesus é o sol da justiça, que raia com a cura em suas asas. Ou seja, que esse sol da justiça é o que traz cura para a nossa alma, é o que Spurgeon vai dizer. Leia Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Salmo, não, esse texto não está aqui, veio à minha mente agora. Salmo de número 130. Abre aí, por favor. Salmo Tomara que esteja certo aqui na referência, né? 130. 130. É isso mesmo. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Poderia ter colocado esse no estudo também, tá vendo? Das profundezas clamo a ti, Senhor. É um sofrimento. É um sofrimento. E ele vai dizer: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Olha o motivo do sofrimento. Verso 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele confessa que o sofrimento dele é por causa do quê? Dos pecados dele. E que se o Senhor for lista, e aqui, o sentido aqui, se o Senhor fizer uma lista dos pecados dele, quem é que pode sobreviver a isso? Quem pode ficar em pé diante de Deus com a lista de pecados da própria vida? Mas ele, olha só, a virada está no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Eu sei que eu sou pecador e eu sofro. Isso aqui é uma disciplina. Mas ele também sabe de outra coisa, que com o Senhor está o perdão. Mas olha que curioso, ele vai terminar os Salmos. E aí eu queria chegar justamente aqui. Ele vai dizer, verso 5: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor. E olha a forma, olha como ele vai simbolizar isso. Ele vai dizer: a minha alma anseia pelo Senhor, olha só, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Cristo Jesus é o sol da justiça. É aquele que raia sobre a nossa vida nos momentos mais escuros que nós passamos, seja de disciplina, de dor, de sofrimento. Confie no Senhor, que no momento certo, meus irmãos, Ele trará uma aurora de esperança real para a nossa vida. Esse texto, o Salmo 130, ele é maravilhoso. Foi esse texto que me sustentou durante muitos meses de disciplina. Eu fui disciplinado e durante muitos meses eu só conseguia ir para a igreja amparado no que estava escrito aqui. O pastor Miguel sentou comigo
e leu esse texto. E esse texto ficou gravado. E ele me sustentou, porque eu sabia que aquela noite escura ela ia passar. E que o Senhor raiaria sobre a minha vida como o sol da justiça. Mas deixa eu voltar aqui no meu estudo. Podia ter colocado esse texto junto, né? Vai entrar para outro dia. Há duas palavras que chamam a atenção aqui também no texto de Malaquias. É interessante que a palavra sol, shemesh, e justiça, elas são palavras que, quando elas são colocadas juntas aqui, é como se o profeta Malaquias ele visse o amanhecer físico, ou seja, o sol, né, raiando, né, o amanhecer físico, com um eco de um amanhecer espiritual, trazendo o quê? A graça e a justiça de Deus para a alma daqueles que creem. É por isso que ele fala o sol da justiça. É um novo dia que surge após a escuridão do pecado, do julgamento. A nova manhã de misericórdia, irmãos, ela é um fruto direto da obra de Cristo Jesus. Porque Jesus, entenda, eu quero muito que você entenda isso. Jesus, ele exauriu a ira divina. Toda a ira de Deus foi exaurida em Cristo. E se ela foi exaurida em Cristo, ela não recairá mais sobre nós. Por isso que o salmista diz que em nós ela dura apenas um breve momento, é um piscar de olhos. Ao nosso favor está a vida. Cristo, ao exaurir a ira de Deus, ele abriu um caminho para que a misericórdia ela se estendesse sobre nós, não nos consumindo, mas nos oferecendo perdão e restauração. Foi isso que ele fez. Jesus é aquele que dissipa as trevas do pecado e da morte. Jesus é a plenitude da luz. Ele é a estrela da manhã. É ele que anuncia todas essas coisas. Então, só resumindo aqui, como Vênus, né? Jesus ele brilha na escuridão da nossa noite, refletindo o resplendor da glória do Pai. É por isso que Paulo vai escrever isso aos Colossenses, que Jesus é a imagem o quê? Exata de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, ele é a luz fulgurante do Pai. Jesus ele é diferente de todas as outras estrelas, assim como Vênus é diferente de todas as outras estrelas. Jesus é diferente de estrelas que se apresentam por aí com falsas esperanças. Jesus é a única luz verdadeira capaz de nos guiar em meio à escuridão. A sua proximidade com a humanidade, né, a sua encarnação, isso torna acessível e real o auxílio que Deus tem para oferecer ao seu povo. Cristo, ele sofreu em nosso lugar. Ele se compadece de nós. Irmãos, isso aqui é muito mais próximo do que nós poderíamos imaginar. Jesus é o elo vivo entre a promessa da manhã e a sua concretização. E o último texto aqui é o de Lamentações. Abre Lamentações capítulo 3 e olha como a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. Lamentações 3, versos 22 e 23, alguém leia, por favor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que maravilha. Davi, a personificação de um sofrimento pessoal, individual, é ele sofrendo por causa do pecado dele. Mas aqui nós temos um sofrimento, uma disciplina que não foi pessoal, mas que foi coletiva, foi para todo o povo de Judá.
Então, no auge do sofrimento e da disciplina que Deus trouxe sobre o reino de Judá, Jeremias ele proclama aqui uma verdade que transcende a desolação. Então havia desolação, a cidade queimada, o templo queimado, pessoas mortas, a cidade sendo saqueada, pessoas sendo levadas para o cativeiro. Jeremias ele proclama aqui uma verdade que vai transcender, que vai ultrapassar tudo isso. Ele vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, vamos nos deter aqui em algumas palavras que dão substância para essa promessa. Tem uma palavra aqui que talvez ela seja uma das palavras que eu mais amo na Escritura, que é a palavra misericórdia. E aí você vai ter que olhar mesmo aí para o texto, tá? Ele vai dizer que as misericórdias, essa primeira palavra misericórdias que aparece aí no texto é recede. E recede, a tradução literal, sabe qual é? Amor pactual. Amor pactual. E essa aqui é uma das palavras mais ricas do Antigo Testamento, porque ela descreve o amor de Deus, um amor, só que é um amor de Deus baseado, sabe no quê? No pacto, na sua aliança. É um amor que não desiste, mesmo quando o parceiro da aliança, que somos nós, falhamos. Deus ele mantém o seu pacto. É o amor pactual de Deus. É um amor que se manifesta em fidelidade e em bondade. Mas tem uma outra palavra aqui no texto, que aparece aí na tradução que os irmãos têm, que é a mesma da minha. Aparece misericórdia de novo aí no texto, não aparece? Só que aí no original já é outra palavra, não é mais recebe. Não. A palavra que aparece agora aí é... Como é que fala isso aqui? Rahan. Rahan. Horrível, né? Desculpa. Então a palavra Rahan aqui, ela aparece aí no verso 22 pela segunda vez. E a tradução literal dela, sabe o que é? Útero. 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 Evocando aqui, sabe o que? Um amor visceral. Um amor materno, um amor de cuidado profundo, de cuidado terno. Onde as crianças são geradas? Útero. Aqui dentro. Lógico que a anatomia bíblica, ela não é assim, feita para descrever perfeitamente a anatomia, não é isso. Mas é algo que é gerado aonde? Na entranha. Esse amor, irmãos, é o amor de Deus. Ele é tanto pactual, como ele é um amor entranhável. É um amor, e é esse amor que impede que nós sejamos consumidos. Nós não somos consumidos, porque Deus tem um pacto com o seu povo. Nós não somos consumidos, porque Deus tem um amor entranhável pelo seu povo. E ele vai dizer que é isso que impede que nós não sejamos consumidos. E consumido aqui significa literalmente ser aniquilado. E foi isso que aconteceu. Porque o povo de Judá foi castigado, mas foi aniquilado? Não. Então, toda essa exegese que fizemos aqui, pequena, né? Sim, por assim dizer, mostra que o amor pactual de Deus impede a aniquilação do seu povo. Então, quando você estiver sofrendo e pensando, eu não vou aguentar, eu vou morrer, saiba, você não será aniquilado. E a rocha
sobre a qual essa promessa é fundada é na fidelidade de Deus. Porque o texto continua dizendo: grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E fidelidade aqui significa estabilidade, confiabilidade, firmeza. Então a fidelidade de Deus é a garantia de que, por mais escura que seja a nossa noite, as suas misericórdias, elas vão se renovar. E as misericórdias, elas são novas, não entenda. Não há misericórdia nova porque Deus muda e faz uma nova misericórdia, não. Ela é nova porque as nossas necessidades mudam a cada dia. Eu preciso amanhã de novas misericórdias porque eu tenho novas necessidades. E amanhã e depois eu vou precisar de novas misericórdias porque eu tenho novas necessidades. A fidelidade de Deus é como um sol. Quando é que o sol falha em nascer, irmãos? A misericórdia de Deus é como o sol, nunca falha em nascer. Pode ser a noite mais tempestuosa da sua vida. Pode não ser lugar, mas o sol vai raiar. E na doutrina, que chamamos de doutrina da substituição penal, essa verdade ela ganha mais brilho ainda. Porque nós não somos consumidos porque Cristo foi consumido no nosso lugar. Cristo foi consumido. A ira de Deus que deveria nos aniquilar foi derramada sobre o seu Filho naquela cruz. Jesus, ele esgotou o cálice da ira para que nós pudéssemos receber apenas o favor que dura a vida toda. A nova manhã de cada dia é um eco da manhã da ressurreição. O momento em que o sol da justiça, ele raiou vitorioso daquele túmulo. Cristo sofreu a noite escura da alma, ele morreu. Mas depois de 3 dias, ele raiou, ele ressuscitou, vitorioso sobre a morte, garantindo que a misericórdia de Deus seja agora inesgotável para todos aqueles que nele creem. Então a noite escura da alma, aquela em que os nossos primeiros pais nos lançaram no Éden, porque foi isso que Adão fez. Ele lançou toda a humanidade na escuridão. Ele fez isso. Aquela noite, ela foi dissipada por Jesus. Jesus é o amanhecer de um novo dia. É o sol que dissipa toda a treva. As trevas um dia vieram sobre a nossa vida, por causa de Adão. Mas Cristo, ele raiou sobre nós. E quando o sol raia, a sua luz vai revelando tudo. E a luz de Cristo no Evangelho revelou todo o nosso pecado. Mostrou quem nós somos. E estendeu sobre nós, não a ira de Deus, mas estendeu sobre nós perdão e misericórdia. Ele não nos consumiu. Ele nos deu perdão. Ele nos deu restauração. Ele nos deu uma nova vida. Só concluindo aqui, irmãos. Há um caminho real que une o Salmo 30, Lamentações 3, e esse caminho, ele traz uma verdade central do Evangelho. A noite da disciplina, seja ela pessoal ou coletiva, ela é uma realidade inegável da experiência humana. Todos nós sofremos, porque somos pecadores. No entanto, a promessa bíblica, ela é muito forte. Essa noite, ela não é eterna. Essa é a promessa bíblica. Essa noite, ela tem fim. A misericórdia de Deus, fundada na sua fidelidade, se renova a cada manhã. E o grande fiador, a garantia dessa renovação, é aquele que anuncia a própria aurora. É o Senhor Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã, o glorioso sol da justiça,
Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é a esperança que surge antes mesmo que o sol da plena restauração ele apareça. Jesus ele vai nos guiar através do deserto. O deserto é um lugar de sofrimento, da disciplina, da pedagogia do Senhor. Mas ele assegura que a manhã da misericórdia seja uma certeza por sua própria pessoa e pela sua própria obra. Jesus é o substituto perfeito. Para que a misericórdia pudesse se estender sobre nós, a ira recaiu sobre ele. A organização do acampamento de Israel, como tratamos aqui, reforça essa verdade também. A esperança e a salvação, elas vêm da direção do nascente. Elas vêm da onde raia o sol. Então, a lição que une esses textos é que, mesmo na mais profunda noite da nossa existência, nós podemos olhar para Jesus, para que Ele resplandeça sobre nós. Irmãos, que essa verdade, ela console o teu coração quando a noite escura te afligir. E não pense que ela não vai, porque ela vai. Todos nós passaremos momentos como este. Talvez estejamos passando agora. Que isso aqui te impulsione a viver cada novo dia, sabendo que a cada dia Deus tem novas misericórdias para nós, como um sol raia sobre cada dia. Amém? Vamos orar. Ó Deus eterno e bendito, lhe agradecemos, ó Senhor, por este momento de vigília. Até estranho falar, ó Deus, uma vigília que começa às 7h30 e termina às 10h40. Tão curta. Tempo que passa tão rápido, mas um tempo tão precioso na Tua presença, ó Deus. Nos ajuda na nossa incredulidade, nos ajuda, ó Deus, na nossa fraqueza, na teimosia que há no nosso coração. Ó Pai bendito, como o pastor orou aqui um pouco antes, que é o que a Sua palavra nos garante, que o Senhor nos trate não segundo o nosso pecado, mas segundo a Tua grande misericórdia, Deus. Que o Senhor traga, ó Deus, alívio para o coração sofredor dos irmãos desta congregação. Aqueles, ó Deus, que estão enfrentando talvez neste momento uma noite muito escura. Que o Senhor venha raiar sobre a vida deles, ó Deus, renovando suas esperanças. Ó Deus bendito. Aqueles, ó Senhor, que talvez já estão quase desistindo. Aqueles, ó Senhor, que talvez estejam sem forças, começando a abandonar os trabalhos do Senhor. Que o Senhor os fortaleça, ó Deus. Dissipa as trevas das suas mentes. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Rogamos a Ti estas bênçãos e confessamos ao Senhor toda a nossa fraqueza, que sabemos que o Senhor é poderoso para nos socorrer. E o que nós almejamos, ó Deus, e que o Senhor venha fazer que este desejo aumente a cada dia no nosso coração, é de estar naquele grande dia com o Senhor, com Cristo Jesus, o sol que brilha na eternidade. Nos ajuda, ó Deus, a continuar crendo que este dia chegará, independente das noites tempestuosas desta existência. Oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma vigília e agradeço, aos irmãos que puderam estar presentes.
É uma pena que muitos ausentes, né? É uma pena. Deus não precisa de muitos ou de poucos. Na verdade, Deus não precisa de nada de ninguém. Entenda isso. Exato. Somos nós que precisamos dele. Então, se você vê esta noite aqui, que você possa sair daqui com uma certeza, que você honrou e glorificou o Senhor. Amém. Você honrou a Deus. E ore pelos nossos outros irmãos que não puderam estar aqui. Alguns de forma muito bem justificada e outros com certeza sem justificativa. Talvez até por uma preguiça. Talvez por isso. Outro, eu falo talvez, né? Talvez. Outros talvez porque estão desanimados. Uma doença, ela é um motivo muito justificado. Não é um motivo justificado. Um imprevisto de última hora, um trabalho que se estende, você tem que fazer, são motivos justificados. O desânimo não é isso. Que na verdade é justamente na comunhão dos santos, pela palavra de Deus, que o Espírito ele vai restaurar a alma, vai trazer refrigério, vai alimentar o cansado e vai dar novas forças para ele. Então o desânimo não é um motivo justificado para que você não venha para a casa do Senhor. Então pense nisso e ore pelos irmãos dessa congregação. Amém? Então, nós teremos, como o pastor já avisou, o aniversário da igreja. Divulguem, compartilhem o card que está lá no grupo e estejam orando. Eu, pregando esses dias, eu falei algo e aquilo ficou assim mapeando na minha mente. Deus ele prepara isso. Pedro e Cornélio. Deus ele prepara. O pregador e o ouvinte. E Deus promove um encontro deste. Foi isso que Deus fez aqui nessa noite. É isso que Deus faz aqui em todo culto. E é isso que Deus fará no aniversário da igreja. Ele está lá preparando o pregador. Está preparando todos os nossos ouvintes. Oremos para que o encontro deste dia possa render glória para Deus. Amém? O pastor Ronaldo faz a oração final, despedindo-nos para as nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Deus Pai, rendemos graças mais uma vez por essa bênção maravilhosa concedida a cada um de nós. Passarmos esse momento tão curto aqui na tua casa, Senhor, mas com certeza um momento de gratificação ao qual falou aos nossos corações. Amemos também, Senhor, e te agradamos, mesmo na consciência de seres pecadores miseráveis. Neste momento, Pai, nos conduz de volta aos nossos lares para a tua graça, da tua santa e maravilhosa proteção, para que possamos ter uma noite reparadora. E que amanhã, segundo a sua graça, possamos estar aqui novamente na Escola Bíblica Dominical para continuarmos aprendendo da tua palavra, sendo edificados pela mesma, cultuando ao Senhor logo mais na noite. Aqueles que não puderam vir nesta noite, como diz o teu servo, Pai, não compete a nós os julgarmos, mas entregarmos na tua presença. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, para que eles possam amanhã estar aqui também junto conosco neste lugar, para te adorar e dizer o teu nome. E é em Cristo, Pai, para a glória dele, que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém.